Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Daqui para Frente pela TVT, a TV do Trabalhador. Uma alegria enorme ter você conosco. Nossa pergunta hoje é: Deus destruirá quem destrói a terra? Deus destruirá quem destrói a terra? Vamos começar lendo Apocalipse, o grande livro do Apocalipse, no capítulo de número 11, e o verso é o verso 18. Eiraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. E o tempo de destruíres os que destroem a terra, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, a resposta para a nossa pergunta é: sim, Deus vai destruir quem destrói a terra. Sim, Deus vai destruir quem destrói a terra. Por quê? Bom, porque a nossa vocação era ser jardineiro e parte do jardim. Deus, quando criou a humanidade, colocou-nos num jardim. A gente ia aprender a ser gente no meio do jardim, cuidando do jardim, no coração do planeta, convivendo com todas as outras espécies e cuidando delas. Era nosso papel, nós éramos ao mesmo tempo parte do jardim e jardineiros. Mas nós falhamos. Ao invés disso, nós nos tornamos os piores predadores do jardim, os piores predadores do planeta. Desde que nós rompemos com Deus, nós nos tornamos predadores do planeta. Começamos a destruí-lo. Em primeiro lugar, nós logo abandonamos a ideia do jardim e mudamos para uma outra ideia, que é a ideia da cidade. A cidade é, de fato, uma construção humana que se impõe sobre o jardim, que despreza os tempos do jardim, que despreza a lógica do jardim e que se impõe sobre a terra, inclusive causando peso desnecessário. Não sei se você sabe, mas dentre os grandes problemas que nós temos em relação ao meio ambiente está o fato de que nosso peso está danificando o planeta. Nós construímos enormes estruturas hiperpesadas, e essas estruturas extraordinariamente pesadas estão afetando o planeta também, para além dos nossos combustíveis fósseis, para além das nossas irradiações, para além das nossas destruições, para além da exploração do carvão, para além de um sem número de desatenções da nossa parte para com os biomas e para com as outras espécies. Já vimos dezenas de espécies serem extintas por nós. Então, sim, Deus vai destruir quem destruir o planeta. Quem está destruindo o planeta? Nós. E esse assunto ele é muito necessário, porque agora nós estamos na Conferência Mundial de Cúpula sobre a questão do clima, a revisão do Pacto de Paris, a COP26, e nós estamos tratando de salvar o planeta. A ideia é conseguir que, no máximo, o planeta esquente 1,5 graus centígrados. Mas mesmo os grandes líderes mundiais estão desesperançados. Eles acham que nós não vamos conseguir. E isso é trágico. E aí o que eles estão fazendo é jogando os prazos para mais longe.
então era 2030, agora nós estamos falando em 2050, outros já estão falando em 2060, ou seja, a gente está empurrando com a barriga como se o planeta não estivesse sendo destruído, como se o planeta tivesse uma capacidade de subsistência, uma capacidade de reprocessar tudo, todo o estrago, a poluição, o excesso de plástico, o excesso de lixo, o excesso de gases, o excesso de metano, gente, gás metano, nós estamos processando gás metano em todo lugar, o excesso de gado que emite gás metano, é um lixo, é absurdo o que nós estamos fazendo. Você que está acompanhando a COP certamente viu a declaração do secretário-geral da ONU dizendo que a Amazônia já está emitindo mais gás carbônico do que oxigênio. Ou seja, ela não está conseguindo processar todo o gás carbônico que antes processava, e isso significa envenenamento da atmosfera. Isso sem contar o desmatamento, que acaba com os rios voadores, porque a floresta amazônica, a floresta tropical, joga água para o céu e cria os rios voadores que coordenam o ciclo das chuvas no final das contas. E elas já não estão mais fazendo isso na necessidade, na profusão necessária. Ou seja, o planeta está sendo destruído, ponto. E as novas gerações estão clamando, dizendo que a gente tem de fazer alguma coisa, que essa geração tem de parar o desgaste, tem de parar a destruição, tem de parar todo esse crime ambiental, tem de repensar. E tem de repensar o quê? Tem de repensar o progresso. Tudo que nós chamamos de progresso hoje é, na verdade, danoso para o planeta. Como eu disse, as próprias estruturas urbanas, que estão trazendo sobre o planeta um peso não compensável. Então, Deus vai destruir a espécie humana se a espécie humana continuar a destruir o planeta. Ou seja, Deus vai destruir aqueles que, dentre a espécie humana, estão destruindo o planeta. Isso significa muitos dos nossos mandatários, muitos dos nossos políticos, muitos dos nossos presidentes, premiers, etc., 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 muitos dos nossos industriais, dos nossos produtores, dos nossos fazendeiros que só fazem monocultura, que estão jogando agrotóxico para tudo quanto é canto. Olha, basta você pensar que no Brasil já foram licenciados mais de 1.140 agrotóxicos, dos quais a maioria, a grande parte das nações do mundo, proíbem. Tá certo? Basta você pensar que o Brasil já está colocando em risco a existência das abelhas. E o fim das abelhas, como dizia o Einstein, é necessariamente o fim da vida, porque elas polinizam. Polinizam a plantação, ou seja, é um ataque frontal à vida. Isso sem contar desmatamento, o nosso governo está entregando tudo que o agronegócio está pedindo em termos de desmatamento. Então, é um absurdo tudo que nós estamos assistindo. Nós estamos atentando contra o planeta, logo nós estamos atentando contra a vida, logo nós estamos provocando a ira de Deus. Tá certo? Muito bem. William, como você vê isso? Olá, Ari. Olá a todos e todas que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com você. Ari, a maneira que eu enxergo tudo isso que nós estamos vivenciando, a partir das Escrituras, fica claro que a maneira como tratamos a Terra é o reflexo do estado em que nos colocamos diante de Deus, que é de inimigos da Trindade, inimigos de Deus. Nós nos posicionamos como opositores da Trindade. Nós nos
rebelamos contra Deus e assim estamos agora nessa nova posição de inimigos de Deus. Deus havia deixado claro que nós, como seres humanos criados à sua imagem e semelhança, deveríamos cuidar do planeta, da nossa casa, do órgão, da nossa casa comum, como Ele, Deus, cuidaria. Deus deixou claro que, como seres humanos criados à imagem e semelhança dele, somos logo maiores. Sendo maiores, devemos então ser servos, servos da criação. Porém, diante dessa oposição a ele, fizemos também da nossa casa, do planeta, uma inimiga. E agora nós só exploramos e destruímos a nossa casa, a nossa terra. Queremos comprar, vender, fazer dinheiro. Queremos que a criação nos dê seus recursos para nos ajudar em nossa própria causa, para nos ajudar a consumir, melhor dizendo, a guardar, a ter, a obter dinheiro, capital. Nós só sabemos agora usufruir, destruir. Nos tornamos, ao invés de sermos agora seres semelhantes à imagem de Deus, que cuidam do planeta, somos agora um parasita. Somos agora parasitas desse planeta. Ao invés de cuidarmos, só sabemos agora retirar. Só sabemos maltratar a nossa casa. O lugar que deveria ser, o ambiente que deveria ser cuidado, agora é maltratado. Não há mais aquele ambiente, como as escrituras denotam, como um lugar sagrado, em que está ali um altar, em que a imagem de Deus é colocada. Não. Agora o que há é um ambiente maltratado, em que no lugar daquilo que deveria ser a imagem de Deus, há um parasita que está destruindo a terra. Tudo isso se coloca é o ser humano nessa posição de estar em oposição a Deus. Ou seja, maltratar o meio ambiente, não cuidar do meio ambiente é uma demonstração de que nós, enquanto seres humanos, continuamos em pecado e estamos em oposição a Deus. Por isso, o texto que você nos trouxe é um reflexo daquilo que de Apocalipse, o texto de Apocalipse que você nos trouxe, é um reflexo da ação de Deus contra o anticristo. Isso quer dizer que nós, agora, nos colocamos como seres humanos, estamos na posição de anticristo, estamos ao lado do anticristo, estamos sob influência do anticristo, pois se estivéssemos na posição do próprio Cristo, estaríamos cuidando do planeta. Exatamente. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para continuar a falar sobre o nosso tema: destruirá Deus os que destroem a terra? Fica com a gente. Muito bem, estamos de volta. Obrigado por ter continuado conosco no programa Daqui para Frente, aqui na TVT, a TV do Trabalhador, e também na Rádio Brasil Atual. Deus destruirá os que destroem a Terra? Sim, destruirá. Por quê? Porque a humanidade foi colocada como guardiã do planeta. Você que assistiu o primeiro bloco viu como o William terminou a fala dele dizendo que o ser humano é a imagem de Deus no templo sagrado que é a Terra. E é isso mesmo, Deus construiu a Terra como um templo e colocou a imagem de Deus nesse templo. E a imagem colocada
nesse templo, a imagem de Deus colocada nesse templo é o ser humano, é a espécie humana, porque Deus é uma unidade, criou a sua imagem, uma outra unidade. Deus é a divindade, criou a sua imagem, a humanidade. Deus é uma unidade composta, não é? Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. E criou uma outra unidade composta, a humanidade. E a humanidade foi criada como imagem de Deus. Então, a ideia é essa mesmo, que Deus fez a Terra como um templo e finalmente colocou nesse templo a sua imagem. A imagem que ele colocou foi a espécie humana. Mas, como o William disse, e lamentavelmente a verdade que ele disse ao invés de nos tornarmos a grande imagem de Deus no planeta, nós nos tornamos inimigos de Deus e do planeta. Lamentável, nos tornamos inimigos de Deus, da Trindade e do planeta, consequentemente, uma coisa como consequência da outra. E ao invés de sermos aqueles que imitam o Cristo, nós nos tornamos os anticristos. Ou seja, quem olhar para nós verá exatamente o contrário do que Cristo é, isso sem contar todo o significado dessa tomada de posição do ponto de vista espiritual. Agora estamos aí com a humanidade reunida na Escócia, através da maior parte dos seus líderes, com exceção de alguns poucos, como, por exemplo, o presidente do Brasil e o premier da China, que, com a sua ausência, deixam claro que não estão muito preocupados com o que vai acontecer com o planeta e muito menos muito ocupados em fazer a sua parte para contribuir com a salvação do planeta. Tanto é que não estão lá. Ponto. E isso é lamentável. Isso é lamentável porque, sabe como é que é? Essas coisas falam mais de quem faz isso do que aquilo que quem fez isso gostaria que a gente soubesse. E uma das coisas que isso diz é que, sobre quem fez isso, é que ele não está nem aí. Não é? Então, o que se pode dizer hoje da China e do Brasil, que não estão nem aí com o que está acontecendo no país. Isso é lamentável, sob todos os aspectos. E nós estamos aí numa angústia, não é? Porque o texto sagrado que nós lemos, Apocalipse 11, 18, diz que Deus vai dar galardão aos seus profetas, aos seus servos, aos seus santos. Nesse texto, os profetas, os servos e os santos são aqueles que cuidam do planeta. São aqueles que cuidam das outras espécies. São aqueles que cuidam da subsistência de todos os seres vivos. São aqueles que estão empenhados em fazer o bem para o planeta, em salvar o planeta da sujeira, em salvar o planeta do plástico. Chega de plástico, chega de gás metano, chega de CO2, chega de lixo maltratado, chega de poluir os rios, chega de poluir os mares, chega de matar as espécies, as outras espécies que existem no planeta. Chega, para. Então, esses que estão lutando pela preservação do planeta, esses que estão lutando pela preservação das espécies, esses que estão lutando contra a poluição, esses que estão lutando contra o plástico, contra os combustíveis fósseis, contra a exploração do carvão, contra a mineração indiscriminada. Esses são os servos do Senhor, esses são os seus profetas. E os profetas do Senhor e os servos do Senhor estão sendo mortos, a começar pelos indígenas. Os indígenas que guardam a terra, que cuidam do planeta, que sempre conviveram bem com o meio ambiente, estão sendo dizimados. No Brasil, por excelência, estão sendo dizimados. Há um grito, há uma angústia, há um genocídio em marcha. E claro que Deus tem de intervir. Se Deus não intervier, vai ter um problema aqui. Vai ter um problema seríssimo, um problema de destruição em massa, como já está acontecendo, na verdade. E o ar está se tornando cada vez mais irrespirável, né? Eu costumo dizer que eu moro numa cidade, São Paulo, onde a gente vê o ar que respira. Quem é que quer ver o ar que respira? Ninguém quer ver o ar que respira. O ar
que respira deveria ser absolutamente invisível, ele deveria ser puro, ele deveria só ser percebido no ato da inspiração e da expiração. Não, mas você vê o que está respirando, o que significa que você não está respirando mais apenas o ar. Ou seja, o que você está respirando está contaminado, está poluído. E isso é verdade para um sem número de espécies, as espécies marítimas que estão morrendo porque engoliram plástico demais. Ou seja, o que nós estamos assistindo é a destruição do planeta, a destruição dos biomas. Deus nos colocou aqui como agentes de cuidado desse jardim. Nós tínhamos de cuidar desse planeta de modo que todas as espécies fossem desenvolvidas com dignidade, com espaço próprio, com harmonia, com combinação, que é o que caracteriza um jardim. Isso acabou. Nosso modelo de progresso, na verdade, é involutivo, é destrutivo. Nós não estamos construindo nada, nós estamos destruindo tudo. E o Brasil é um dos grandes players, um dos grandes elementos nessa chave que é a questão do meio ambiente, porque nós detemos biomas importantíssimos para o planeta, em nosso território. William, como você descreve o que está acontecendo no nosso país e como você vê esse descaso por parte do Estado brasileiro? Teologicamente falando, é aquela posição, né, de pecado. É uma posição de antagonismo a Deus, uma posição que o ser humano e a nossa sociedade se encontra em oposição à vontade de Deus. Se aprofundando mais nessa ideia e pensando no que acontece hoje no mundo, na última década fomos informados que o planeta perdeu a capacidade de se renovar. Nós usamos mais da natureza do que o nosso planeta pode renovar durante todo o ano. Isso significa que emitimos mais carbonos do que os oceanos e as florestas podem absorver em um ano. Isso significa que pegamos mais peixes, derrubamos mais árvores, colhemos mais e consumimos mais água potável do que a Terra pode e consegue produzir no mesmo período. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos reagir. Então, precisamos de sustentabilidade. E não é possível haver sustentabilidade com a manutenção do modo de produção e consumo atual. Não é possível haver conservação e preservação ambiental, uma economia sustentável com a manutenção do padrão atual de crescimento econômico, que é baseado justamente nessas cadeias globais produtoras de commodities, minerais e agrícolas. Deve haver um decrescimento econômico programado, que deve ser custeado justamente pelos principais sujeitos que historicamente produziram essa degradação, a poluição ambiental, principalmente as sociedades desenvolvidas. As principais economias cujo capital produtivo e financeiro sempre financiou a expoliação dos povos do sul global e a expoliação da natureza. Não é possível, Ari, cuidar do planeta com essa economia predatória e competitiva. Só é possível cuidar do planeta, ter uma economia sustentável, ser um ser humano à imagem e semelhança de Deus, uma sociedade que reflete realmente a imagem de Deus, com uma economia solidária, com uma economia fraterna, produzindo, gerando um ambiente como o ambiente que Deus quer, que é justo. O mundo, segundo a vontade de Deus, é um mundo justo,
é um mundo fraterno, é um mundo solidário. Mundo solitário. Se Deus quer um mundo assim, por que fazemos diferente? Fazemos diferente porque estamos em oposição a Ele. E você, meu irmão, se você se acha e se entende como alguém que nasceu de novo, que está agora ao lado de Deus, será que a sua posição, a maneira como você tem se comportado, aquilo que você defende, realmente está de acordo com aquilo que Deus quer, com a vontade de Deus? Um mundo sendo cuidado de acordo com a vontade de Deus está nos seus planos? Aquilo que você defende vai ofender o Criador? Está indo em oposição à vontade de Deus? É algo para nós pensarmos. O que precisamos fazer urgentemente é uma economia fraterna, solidária, que respeite o meio ambiente, uma economia sustentável. Muito bem, é isso mesmo. Uma economia sustentável. Olha, você fica pensando assim, por que é que nós precisamos de tudo que nós temos? Por que é que nós precisamos de carros que andem a 350 km por hora, quando nós sabemos que se você passar de 50%, qualquer acidente vai ser fatal? Se de passar de 50 km por hora, qualquer acidente vai ser fatal. Para que você precisa de um carro que anda a 350 km, se você não vai passar de 50? Por uma única razão. Se você passar de 50, você vai morrer, você vai matar alguém. É fatal. Por que nós precisamos disso tudo? Por que nós precisamos de tanto lixo? Por que nós precisamos de tanto gás metano? Por que nós precisamos produzir tanto CO2? Por que nós precisamos derrubar tanta floresta? Por quê? Por quê? Se nós podemos administrar melhor a alimentação, se nós podemos administrar melhor o uso da água, se nós podemos administrar melhor as construções de casa, por que nós precisamos construir verdadeiros monstros que pesam sobre a Terra, de modo que a Terra começa a rebaixar o seu solo, porque não aguenta de tanto peso? Por que nós precisamos disso? Por quê? Porque se levantar contra o sol da justiça. Exatamente. Por quê? Então, essas perguntas a gente precisa levar a sério, porque isso está destruindo o planeta. Isso está destruindo o planeta e está se opondo diretamente a Deus, como nós ouvimos o William falar, e colocando em risco todas as espécies, não apenas a espécie humana. É preciso lembrar que o planeta é um planeta vivo e que nós dependemos do planeta. E se nós destruirmos o planeta, nós destruímos não só as demais espécies, mas nós destruímos a nossa espécie. Por isso, eu e você precisamos ter uma decisão de sustentabilidade. Começa como a gente trata o nosso lixo, começa como a gente joga lixo, começa com as coisas que a gente consome e as coisas que a gente deixa de consumir. Por exemplo, nós temos de deixar de consumir tanta carne, porque o gado produz gás metano, e nós não precisamos de tudo isso. Nós precisamos rever nosso modo de vida. Tá certo? Porque hoje o nosso modo de vida é pecaminoso e está destruindo a Terra. E precisamos rever nossa economia e a nossa política. Nossas políticas e nossos políticos. Isso, irmão, irmã, é comigo e com você daqui para frente.